Mais uma vez, eu trago um anime que não se compara muito com os anteriores. Eu assisti esse anime recentemente, na verdade no dia que eu tô fazendo esse vídeo faz uns 2 ou 3 dias que eu acabei ele. Acontece que esse anime ele me pegou de um jeito que eu não podia ficar sem falar dele. Essa análise vai ser um pouco diferente das outras, porque ao invés de eu pegar pontos do anime e separar em tópicos tudo certinho, tudo bonitinho, eu vou separar cada um dos 4 arcos desse anime e vou analisar eles cuidadosamente. Então, deixa eu começar do começo. O anime começa nos apresentando 5 personagens: o Taichi, a Inaba, a Iori, a Yui e o Aoki. Todos eles participam de um grupo extracurricular que eles mesmos inventaram, onde eles passam a maior parte do tempo livre deles. Certa noite, a Yui e o Aoki trocam de corpo por alguns minutos, sem eles saberem o porquê. No dia seguinte, a mesma coisa acontece com os outros membros do grupo. Antes que pudessem realmente questionar o porquê disso está acontecendo, eles são visitados por uma entidade, auto-intitulada de Semente Coração. Ele explica que essas trocas aleatórias de corpo estão ocorrendo porque ele havia achado aquele grupo interessante e decidiu fazer alguns experimentos sociais entre eles. O Semente Coração também recomendou que eles não contassem isso pra ninguém, para evitar problemas. Esse arco do anime ele é bastante interessante porque ele trata de pontos que me chamaram a atenção, como por exemplo, crise de personalidade. Uma questão bastante discutida nessa parte do anime é: o que me faz ser quem eu sou? Com a mudança de corpos, os membros do grupo tiveram que começar a enfrentar o problema de encarar certa pessoa no corpo de outra, e isso acabou ferrando bastante com o psicológico deles. Até porque você identifica uma pessoa pela aparência dela. Se o receptáculo de uma alma muda, então a alma pode mudar junto com ela? Ao mudar de corpo, seria mais fácil mudar a sua personalidade para que ninguém perceba o ocorrido. E isso aos poucos vai mudando a cabeça deles negativamente. A troca de corpos serviu para clarear um pouco a mente dos jovens. Quando esse evento acaba, eles sentem que conhecem a si mesmos um pouco mais. 3 semanas depois do Semente Coração libertar os jovens desse fenômeno, ele volta trazendo algo mais perigoso: a libertação de desejos. Basicamente, em algum momento aleatório do dia, o desejo momentâneo de alguns dos estudantes iria ser libertado. Por exemplo, se estiver com fome e seu desejo for ativado, você vai imediatamente procurar comida mais próxima e comer. Se você estiver com raiva de uma pessoa, você vai tentar agredi-la ao máximo que você puder. Tudo isso, óbvio, fora do seu controle. Esse fenômeno faz com que os jovens questionassem seus verdadeiros pensamentos sobre os outros. Em vários momentos, alguns personagens acabam machucando uns aos outros, dizendo coisas que eles não queriam dizer em voz alta, mas que não puderam controlar. Eu curti bastante essa parte do anime porque ela trata de alguns assuntos meio pesados, como um personagem não conseguir sair de casa com medo de ferir as pessoas na rua e se isolar completamente dos outros durante esse período. A lição que esse arco nos passa é que não tem problema dizer certas coisas às pessoas próximas de você. Pode doer, claro, mas se essas pessoas te amam de verdade, elas não vão te discriminar por estar pensando daquela forma naquele momento específico. Todo mundo erra, todo mundo pensa diferente, mas isso não significa que as pessoas não gostam mais de você. Relaxa, eles não voltam no tempo nesse arco. Não exatamente. Alguns dias depois do fim do fenômeno passado, uma entidade diferente aparece pro Taichi. Essa entidade diz que ela é parecida com o Semente Coração, mas que não é ele. Essa entidade se auto-intitula Número 2. Agora, entre meia-noite até as 5, os corpos e a mentalidade de alguns membros do grupo voltam no tempo. As memórias continuam as mesmas, mas o jeito de agir muda conforme a idade corporal dessa galera. O Número 2 escolhe o Taichi para ser o cavaleiro dele. As viagens temporais aconteceriam durante esse espaço de tempo com apenas 2 pessoas por vez, mas isso não aconteceria com o Taichi, por motivos misteriosos. Tudo que o garoto precisava fazer era não comunicar aos amigos sobre a existência do Número 2. Caso isso ocorresse, ele sofreria as consequências. Aparentemente, esse fenômeno é o mais tranquilo, pois é só eles ficarem escondidos até as 5 que não dava problema. Porém, traumas e sentimentos da infância acabam por voltar, abalando psicologicamente os personagens. E pra piorar, eles percebem que o Taichi sabe de alguma coisa, e ele se sente forçado a contar. Depois disso, o Número 2 fica zangado, e o fenômeno começa a acontecer aleatoriamente com todos eles, assim como acontecia com os fenômenos passados. Esse arco serve para aprofundar ainda mais nos problemas pessoais dos personagens, sendo com traumas ou simplesmente com sentimentos que eles pensavam que tinham esquecido. É bem estranho ver os personagens voltarem a ser crianças do nada, ainda mais vendo como foi a reação deles durante diversas situações. Com esse fenômeno, os personagens aprendem a encarar os problemas do passado diretamente.
não se entregando à tentação de tentar consertá-los, mesmo que isso fosse facilmente resolvido. No final do arco, Semente Coração diz que o número 2 não iria mais incomodá-los, e que esse fenômeno tinha acabado. Mais uma vez, Semente Coração volta, e trazendo o último dos fenômenos, a transmissão de emoções. É bem simples, a qualquer momento, o pensamento ou emoção de algum personagem é passado para os outros. A pessoa que transmitiu o pensamento sabe quem recebeu, e quem recebeu sabe quem enviou, mas não sabe quem mais recebeu. Ele se parece bastante com o segundo fenômeno, mas acredite, ele é bem pior. No segundo fenômeno, você fazia o que você mais queria naquele momento. Na transmissão de emoções, o buraco é bem mais embaixo. Aquilo que você está transmitindo é realmente o que você sente. É o pensamento que vem lá do fundo do seu coração. É a sua opinião real sobre determinada pessoa ou assunto. E para piorar, aparentemente esse não é um fenômeno aleatório. Dá para entender que dessa vez Semente Coração está esperando momentos exatos para transmitir os sentimentos de cada personagem. Isso complica bastante a relação dos integrantes do grupo, porque agora eles sabem como se sentem. Teoricamente, esse fenômeno poderia apertar ainda mais os laços dos personagens, mas isso acontece de forma extremamente dolorosa. Os personagens, agora sendo livros abertos para os outros, se colocam em situações onde a amizade deles é colocada em provação. Agora que eles sabem como verdadeiramente são, isso acaba sendo bem difícil de lidar. Esse arco bota alguns questionamentos em pauta, como por exemplo: agora que você me viu do jeito que eu realmente sou, você ainda me ama? É uma pergunta tão difícil de responder como é de fazer. Se você é amigo de certa pessoa, mas acaba que ela é, na realidade, alguém diferente do que você imaginava, o que você faz? Você larga essa amizade ou tenta ficar amigo dessa pessoa nova que tá na sua frente? Esse, com certeza, é o arco mais pesado do anime. Ele te deixa bastante agoniado, mas ele te ensina uma lição valiosa. Uma amizade pode ser maior do que a verdade sobre uma pessoa. Claro, há casos e casos, mas é importante tentar correr atrás de pessoas que você ama, mesmo que ela não seja a mesma pessoa. Às vezes, você só precisa se adaptar a essa nova figura que você acabou de conhecer. Depois que o fenômeno acaba, Semente Coração não interfere mais na vida dos jovens. Isso até um telespectador sabe, claro. O anime de 2012, e até hoje só se ouvem rumores sobre uma continuação. Eu, pessoalmente, adorei esse anime. Ele me fez pensar bastante e fez meu coração apertar um pouco em algumas situações. Por mais que a direção seja meio caótica, dá pra entender completamente as mensagens presentes no anime. É claro, ele não é o anime mais complexo que existe. Na verdade, ele não chega nem perto disso. Esse não vai ser um anime pra te lembrar pra vida toda, mas é um ótimo passatempo pra quem quer ver algo em apenas um dia. Com certeza vale a pena passar suas horas assistindo esse anime. Você sai de lá satisfeito com o resultado. Como recomendação pessoal, esse anime é perfeito para assistir com pessoas próximas a você. Não é um anime para esquentar a cabeça. Apenas relaxe, pega a pipoca, uma lata de refrigerante e conecte seu coração à história desse anime.